aqui dando continuidade à nossa série de vídeos falando sobre chamado, e hoje eu queria te chamar a atenção sobre o porquê que a primeira etapa do nosso chamado é a presença de Deus. E a primeira coisa que eu queria te dizer sobre isso é que a presença de Deus, ela nos treina para a intimidade e o relacionamento com Deus que são necessários para o cumprimento de uma missão. Quando a gente vê 1 Samuel capítulo 3, e a gente vê ali o chamado de um menino muito novo acontecendo, então ele precisa ser alguém que ouve a voz de Deus com clareza, porque ele é alguém chamado para o ministério profético. E 1 Samuel capítulo 3 vai dizer que naquele tempo as visões e a voz de Deus não era muito comum. Então aquele menino ouve durante uma noite uma voz lhe chamando, dizendo: Samuel, Samuel. E ele sai do lugar onde ele está deitado e ele vai até Eli, achando que é um homem que está falando com ele. E aqui eu queria te dizer então que estar nesse lugar onde a presença de Deus se manifesta é estar num lugar onde você pode e vai desenvolver esse relacionamento e essa intimidade a ponto de que você não tem dúvidas quando o Senhor está falando com você. Sabe, você não tem dúvidas acerca daquilo que precisa ser executado. Então, por que eu digo que o relacionamento ele vem antes da missão? Porque se nós assumimos uma missão sem relacionamento, a gente começa a ter um monte de perguntas. Quando é o tempo? Para quem eu vou falar? Quais são as ferramentas que Deus está me dando? Quais são os dons que eu tenho? E tudo isso, ao invés de te trazer segurança no cumprimento da missão, te traz ainda mais insegurança. A ponto de que talvez você tivesse uma convicção sobre o que fazer, mas quando você começa a pensar demais nessas dúvidas, você trava. Porque com certeza eu sei disso, talvez você saiba ainda mais do que eu, é que o desejo do teu coração não é só cumprir uma missão, mas é também agradar a Deus. E aí nesse momento vem essa dúvida de que, será que eu estou fazendo a coisa certa, do jeito que está agradando a Deus? Então aqui nós temos essa verdade que ela pode ser resolvida nesse tempo onde a presença de Deus se manifesta e eu não tenho pressa para sair dali. Sabe? E ainda que eu já tenha começado a executar de alguma forma essa missão, eu constantemente volto à presença do Senhor, porque eu sei que é nesse lugar que eu tenho as respostas que eu preciso. Então, da mesma forma que Samuel ele foi treinado a ouvir a voz de Deus, eu queria te dizer que o lugar onde a presença de Deus se manifesta é esse lugar que você vai ser treinado, entre aspas, ao relacionamento e à intimidade. No Evangelho de João também tem um fato muito curioso acontecendo, que é quando Jesus faz uma oração e ele diz assim: Pai, glorifica o teu nome. E o texto vai dizer: e ouviu-se uma voz no céu que dizia: eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. O versículo seguinte vai dizer então: algumas pessoas diziam ser um trovão, outras pessoas diziam ser um anjo. Olha só, João, que foi discípulo de Jesus, sabia: essa é a voz de Deus. Mas as pessoas da multidão que não tinham tanto tempo com Jesus diziam: foi um trovão. Outros ainda diziam: eu até acho que foi uma coisa espiritual, mas eu acho que foi um anjo. Então veja só que um discípulo, aquela pessoa que passou tempo com Jesus, ela soube discernir exatamente que se tratava da voz de Deus. Sabe? Então eu queria te encorajar e dizer para você que a palavra do Senhor nos diz que todos os que são filhos de Deus ouvem a voz de Deus. Todos os que ouvem a voz de Deus reconhecem a sua voz, porque são as suas ovelhas. Sabe? Então essa é a verdade que está sobre a minha e sobre a sua vida. Mas o fato também é que
quanto mais tempo nós passarmos na presença de Deus, mais fácil vai ser para nós entendermos e discernirmos quando a voz do Senhor está falando conosco. A gente vai saber que não é coisa da nossa cabeça, não é uma ideia nossa, e também nós vamos saber que não é apenas uma coisa que eu fui ensinado, que eu tenho que fazer, que Deus vai me cobrar isso no dia do juízo. Eu preciso fazer porque senão o que eu vou apresentar para o Senhor nas minhas mãos quando eu estiver diante do trono? Sabe, mas é esse lugar onde você tem tanto tempo ali, você já investiu tanto tempo na presença do Senhor, que você não tem dúvidas sobre o que Ele está falando, o que Ele está pedindo, o que é para você fazer e, acima disso, o como você deve fazer. Sabe, por isso, a minha oração, para a gente finalizar mais um vídeo, é que o Senhor nos atraia para esse lugar e que a gente gaste tanto tempo nesse lugar e que a primeira habilidade que a gente desenvolva não seja uma boa oratória, não seja uma boa dicção, uma boa forma de falar, sabe, que a habilidade não seja em desenvolver habilidades técnicas, mas que a gente desenvolva assim de uma forma muito profunda a capacidade de ouvir a voz de Deus, de discernir a voz de Deus e de entender a voz de Deus. Sabe, a minha oração é para que nesses próximos dias o Senhor Deus esteja falando com você acerca da sua identidade, acerca do seu propósito, acerca da sua vocação, acerca do seu chamado e daquilo que Ele quer de você. Sabe, no próximo vídeo nós vamos falar sobre quanto custa o seu chamado. Mas antes que esse vídeo saia, eu peço para que o próprio Deus esteja falando com você sobre quais são as renúncias que eu e você precisamos fazer nesse tempo. Que o Senhor te abençoe e que os seus ouvidos e os meus ouvidos sejam abertos para ouvir a voz de Deus. Fica aqui comigo, eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.